nessa edição da TV Espaço Homem. A nossa entrevista hoje vai ser muito interessante e vai trazer muitas informações também para os homens, não é? Com relação à opinião, ao trabalho do professor de Educação Física, Pedro Cláudio Borges, né? Ele hoje vai falar tanto do desempenho, da participação das mulheres atletas nas Olimpíadas, né, 2021 Japão, como ele também vai falar e vai analisar para nós, né, o esforço e desempenho dos atletas homens das equipes brasileiras. Então, para nós, é muito importante, porque ele é um grande especialista, né, e de certa forma, também vai nos ajudar a entender um pouco, analisar um pouco sobre esse mercado ginástico esportivo do Brasil, né, e mais importante mesmo é a focalização da falta de incentivos financeiros e políticos, né, com um país incrível, um país em crise, e toda a revelação que a gente teve aí, digamos que a nossa superpotência, né, de atletas e brasileiros e brasileiras, hein? Que chique! Então, professor, muito grato pela sua adesão aí à nossa missão de falarmos a respeito dos nossos atletas, né, das nossas atletas. Seja bem-vindo, nossa gratidão. E deixa aí, então, para o senhor cumprimentar aí nosso pessoal que vai estar lhe assistindo. Bom, obrigado, boa noite primeiro, né? Oi, né? Eu queria dizer a vocês que muito obrigado pelo convite, primeiro, Beth, né? É uma honra estar falando de uma coisa que é a minha vida, praticamente. E obrigado a todos que estão aí do outro lado da telinha também, neste momento, assistindo, e espero que eu consiga atingir todos os objetivos feitos no convite. Ok, imagine. Gente, ele está fazendo de conta que ele está, né? Mas ele sabe, ó, é um grande especialista, vocês vão saber. Tá? Vamos lá. Inicialmente, professor, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco dessa área do esportista, né? Como mercado, dinheiro, como é que é? Porque o que eu li é o seguinte: o Brasil tem o maior número expressivo de academias, imagine quanto fatura, né? Em todas as modalidades, né? E nós temos um número expressivo de clubes de futebol que eu jamais imaginaria que existisse, né? Então, dentro desse nosso Brasil aqui tão miscigenado, né? O que o senhor tem a dizer dessa potência econômica, vamos dizer, dessas duas áreas? Bom, vamos separar um pouquinho, né? As suas questões foram muito interessantes, muito importantes serem feitas, porque a pessoa que não conhece os bastidores do esporte, do desporto, que tem até uma diferençazinha entre uma coisa e outra, né? Certo. Aliás, tem a diferença entre atividade física, exercício físico, esporte e desporto, né? Ok, queremos saber. Então, a atividade física a gente está fazendo, eu estou fazendo com as minhas mãos agora aqui, né? Eu não sou italiano, mas eu falo muito com as mãos, acho que do convívio na sala de aula, tudo mais, né? Enfim. Então, a atividade física é tudo que o teu corpo faz de movimento. Certo. Tá? Você está andando na rua é uma atividade física. Você está lavando louças é uma atividade física. Exercício físico, você se programa e você monta um programa dentro desse programa, dessa programação. Certo. Então é o seguinte, eu tenho uma meta a atingir, eu tenho que conseguir fazer terça, quarta e quinta um movimento que vai fortalecer meus braços. Você está dando nome para uma modalidade. Então eu vou fazer musculação para você fortalecer braços, ombros, peito, costas. Aí eu vou fazer um pouco de esteira, porque eu preciso fazer um trabalho cardiovascular também, para suprir a necessidade do meu coração, das minhas artérias, das minhas veias, dos meus órgãos em geral. Enfim, isso é o exercício físico. Ele tem tempo, tem que ter intensidade, tem que ter disciplina, tá? E ele é caracterizado por isso. Esporte. Eu adoro jogar futebol, eu adoro jogar vôlei, eu estou fazendo um esporte. Tá? Por que ele é diferente do que eu vou falar a seguir, que é o desporto? Porque o esporte é assim, eu encontrei meus amigos na quarta-feira e resolvemos alugar uma quadra, e todas as quartas nós vamos marcar para jogar um futebolzinho de amigos, aquele que depois vem a cerveja, né?
Então, isso aí é o esporte. Ele não tem uma característica de treinamento específico, não existe o objetivo de uma medalha, de um troféu, de uma premiação. Desporto, ele transforma aquela pessoa em um atleta realmente. Esse aí é o representante da gente hoje na Olimpíada, amanhã no Pan-Americano, no Sul-Americano, enfim, entendeu? Então, essas 4 coisas, elas têm espaços e locais diferentes para que nós possamos explorar, tá? Então, atividade física a gente faz na rua, faz em casa, faz no clube, né? O exercício físico também, só que você tem que ter, em alguns casos, o equipamento mais adequado. O esporte, você pode praticar natação, que é um esporte solitário, inclusive, né? Eu costumo dizer isso porque eu nadei por muitos anos e você colocou o rosto dentro da água ali, foi nadar você e a água, né? Mas é um esporte também. Apesar de que também engloba a atividade física e o exercício físico. Olha só como as coisas se encaixam. Porém, a partir do momento que eu fui para a piscina e resolvi que eu quero ganhar uma medalha, eu estou sendo um desportista. Tá bom? Tá bom. E aí a pergunta que você me fez, né, ela vai muito ao encontro de uma coisa importante que eu sempre digo. O Brasil é um enorme celeiro de atletas que não são descobertos, que não são explorados, que não são incentivados, que não são estimulados a serem atletas. E não são patrocinados, né? Que eu acho que isso é o que eu estou vendo de mais triste, porque tanto faturamento aqui, e a maioria foi com bolsa, né? De atleta. Então, é uma coisa complicada, porque no fundo é o seguinte, né? A gente tem muitos clubes, por exemplo, que criam atletas. Certo. Mas a gente está num momento, por exemplo, onde, por causa até da economia, os clubes não estão conseguindo ter as suas equipes. E nós temos a pandemia também, que impede que essas pessoas que se prepararam para ser os desportistas, os atletas, eles se confrontem para eles experimentarem os seus resultados. Além de mais um problema, a quarentena tirou todo mundo de lá da sua região, da sua área de treinamento, enfim. Não sei se eu consegui chegar à resposta final do que você me perguntou, mas é que é uma coisa muito complexa, muito grande, tem que ser explorada mesmo. Eu entendi, acredito que as pessoas entenderam. A única coisa que eu não entendo é que tanto capital desses 2 nichos, os nossos grandes atletas que foram lá e fizeram um espetáculo, eu diria, foi a primeira vez que eu dei mais atenção também, não sei, né? Mas, poxa, em tempo de pandemia, eles vão lá e arrasam, trazem um monte de medalhas e foram com a bolsa de estudos, não tinha ninguém para patrocinar isso, não consegui entender até agora, viu? Então, eu gostaria também de mostrar uma coisa que talvez dê um pouco mais de luz a isso. Pois é. Tá essa Olimpíada, ela foi muito diferente. Por quê? Porque 1 ano e meio antes, aliás, 1 ano e meio não, foi 1 ano antes dela ser realizada, que era para ser em 2020. O mundo entrou num período de recolhimento. É verdade. Então, o que aconteceu? Por exemplo, eu estava assistindo outro dia uma reportagem onde alguns atletas olímpicos e não olímpicos, né, alguns que conseguiram índices e não conseguiram também, mostraram o que eles fizeram para conseguir não parar. Então, teve atleta que fez uma dívida gigantesca, comprou uma esteira para poder fazer o trabalho cardiovascular em casa. O outro não tinha como comprar, ele corria dentro de casa. Quer dizer, umas coisas assim transcendentes mesmo, né? A gente não consegue imaginar como é que isso pode ter acontecido, mas eles conseguiram, eles superaram as dificuldades, as necessidades, as impossibilidades. Então, realmente, como você disse, grandes heróis. E com uma coisa interessante, né? Por que essa Olimpíada foi tão especial? Porque, no fundo, ela igualou muito os atletas. Porque não foi só o atleta brasileiro que não pôde treinar durante aquele período lá. Como eu disse, era para ser em 2020, aconteceu 1 ano e meio depois. Certo. Né? Então, todos interromperam seus treinamentos. Quem teve uma condição de levar um equipamento para casa treinou, quem não teve, não treinou.
E um treinamento, ele tem uma matemática. Né? Você faz um projeto de treinamento para ele chegar lá no final e conseguir atingir o mínimo do objetivo, se não o objetivo. E é lógico, né? Tem os deuses do esporte que quebram os recordes e eles vão além. Mas aquele objetivo mínimo, né, eles lutaram para conseguir, só que no mundo todo, eu acredito que eu não vou falar sobre nenhuma suspeita que eu tenho de que houve um ou outro país que passou por cima das regras de isolamento, porque isso daí seria uma coisa meio transcendente, além daquilo que é normal. Mas eu até acredito que houve um ou outro, tá? Nossa. Botou máscara nos atletas e botou na quadra para treinar e falou, não, nós temos que ganhar aquela medalha e nós não podemos parar. Enfim, é uma loucura, mas a gente vê tantas coisas nos bastidores do esporte que é capaz. A gente vê doping, né? Então é o seguinte, ela foi especial exatamente por isso, porque os atletas eles não tiveram simplesmente que superar suas necessidades e dificuldades pessoais, como atletas, como pessoas que têm limites e têm que ultrapassá-los. Eles tiveram também que enfrentar o isolamento e treinar com o isolamento. Foi muito interessante também, né, que o que mais observei, que a mídia que fez a cobertura, né, e citava, era a grande número expressivo de mulheres, né, a citação destacava isso. A participação de GLBTQ+, que era um grupo que não tinha muita representatividade, ninguém falava, né, mas eu, sinceramente, não encontrei nenhuma notícia sobre os PPDs, PPS, entende? Aí não sei se não estava essa categoria escrita, o que aconteceu? Bom, deixa eu também fazer uma colocação, né? O caso dos GLBTs, quem mais, eu não quero fazer a coisa muito aprofundada, porque é para não parecer nada errado, mas assim, o esporte sempre teve o homossexual dentro das equipes, tudo mais. Numa época onde existia uma coisa mais preconceituosa, o mundo hoje está abrindo muito, né, a sua mente para isso. Eles estavam lá nas equipes, só que a gente nunca explorou esse tema, era uma coisa meio velada, quase que proibida. Né? Uma equipe de natação, uma equipe de vôlei, uma equipe de handebol. O futebol, então, nem tinha classificação feminina, né? Mas as mulheres mostram que elas são hoje, né? Nós temos aí a Marta, que é maravilhosa, está com a gente e supera muito atleta masculino aí, é incrível. Então, esse povo sempre esteve lá, só que de maneira velada. E eu não quero me aprofundar muito, exatamente porque esse é um assunto ainda muito polêmico, né? E não é a intenção da gente aqui ser polêmico. A outra questão que você falou foi sobre os PPDs, né? Pessoas... não teve essa categoria esse ano, né? Eu acho. Então, nós vamos ter agora a Paraolimpíada. Vai ter separado, Paralimpíada, exatamente. Começa daqui a algumas semanas, eu não me lembro exatamente qual é a entendi. Por isso que eu não estava encontrando a informação, né? Isso, então. Mas ali, então, vai ser uma coisa além. Certo. Do especial que eu disse a você lá sobre a Olimpíada, não sei nem como é que eu qualifico, a Olimpíada. Né? A Paralimpíada, ela já é uma coisa maravilhosa. Porque ali é uma superação não simplesmente da sua dificuldade de ultrapassar um limite. Você já tem limite ali. Você tem que passar por ele, por cima dele, e você tem que ser além daquilo. É muito lindo, né? Exatamente. Então, a gente tem aí na frente as Paralimpíadas, né, pessoas com as deficiências, e elas têm as categorias próprias também. Você tinha me falado sobre a participação maior, mais volumosa das mulheres, né? Isso, foi isso. Então, a mídia diz que foi expressivo, né? Muitas conquistas de medalhas, elas se superaram também. Então, eu não quero ser polêmico também, mas eu acho meio estranha essa informação por um único motivo, né? Qualquer modalidade, ela classifica pessoas por índices, por vagas, e aquelas vagas sempre estiveram lá. O que eu percebi mesmo foi uma outra coisa. Mais mulheres brasileiras conseguiram estar lá.
Sim, E entendi. aí eu acredito que não seja porque tem mais vaga para a mulher, porque as modalidades são separadas, né? Uhum. Os 100 metros rasos masculinos, 100 metros rasos femininos, 110 metros com barreira para homens, 100 com barreira para mulher, salto com vara para homens, salto com vara para... Enfim, tudo, natação feminina, natação masculina, né? Acho que a única coisa que tem hoje o misto é o tênis, que é a dupla mista, né? Uhum. Mas assim, eu não sei se houve um certo exagero, eu não quero ser muito... Eu não quero abrir um leque de polêmicas aqui. Até mandei o Mas link da notícia, né? Quer dizer, para você ver. então, precisa ver assim, o que foi que houve ali que deu a impressão que tinha mais mulher, porque, na verdade, não... Quem conseguiu índice foi homem ou Certo, mulher. Quem não certo. conseguiu índice não foi. É. Então, eu até posso te falar, dar um exemplo. No dia da final da natação dos 50 metros, que esqueci o nome do nosso nadador dos 50 que pegou o bronze, que foi maravilhoso, é o Bruno Fratos, lembrei. Ele ficou com bronze na modalidade, 50 metros piscina curta, né? Uhum. Eu percebi uma coisa naquele dia. O ginásio tinha muita gente, o que já era uma coisa meio estranha, né? O ginásio em torno da piscina. Não era para ter tanta gente, mas eu percebi que eram as delegações que estavam lá nas finais. E eu percebi, por exemplo, que a delegação brasileira não estava tão grande quanto já vi anteriormente em outras Olimpíadas. E a americana encheu um Uhum. setor inteirinho das arquibancadas. Mas por quê? Porque todos aqueles atletas americanos, entre meninos, meninas, homens, mulheres, enfim, eles todos tiveram índices para estar ali competindo. Se fosse no 50, no 100, fosse nos revezamentos, fosse no borboleta costas, no crawl, no peito, eles estavam lá por causa dos seus índices. E a gente tinha uma delegação menor exatamente porque muitos dos nossos nadadores e nadadoras não conseguiram Não atingir os alcançaram, índices. né? Exatamente. Tá? Então, eu não sei. Eu não sei se houve um certo exagero, se foi uma coisa para realmente chamar a atenção, porque é Também por isso que eu necessário. perguntei, porque eu achei interessante o título, né? Mas eu não tenho noção exatamente. Eu digo, quando for fazer entrevista comigo, eu quero saber por que que é essa chamada de atenção aqui, né? Em parte é bom, né? Que incentiva as mulheres também, não é? Então, eu creio que é o seguinte, talvez tenha sido uma estratégia É, para que as mulheres se interessem mais para o próprio esporte, né? sim, Talvez. Eu exatamente. até acho que isso é muito saudável mesmo. Sim. E depois também, assim, o homem, ele já está acostumado a competir desde a infância, né? É comum, até mesmo nas vilas mais simples, né? Os menininhos faziam uma bolinha até de papel, sai todo mundo jogando futebol, né? É engraçado, né? Logo esse arranjo, daí já dividem né, o espaço e tal. Já as meninas já não têm esse sentido de ter um jogo para competir umas contra as outras, né? Aí mais tarde, sim, vai ser a vaidade, que elas vão competir, essas outras coisas aí, mas em esporte ainda não. Mas, Beth, eu tenho duas filhas, né? Ah, Eu vou dizer a você que é o seguinte, eu tenho percebido, observando as duas, que essas mentalidades, né, elas mudaram muito. Eu vou te dizer que elas hoje não jogam futebol, porque elas já estão meio velhinhas para isso também. Mas é o seguinte, eu percebi uma coisa. Antigamente, na minha época de adolescente, elas não são mais tão adolescentes, têm 24 e 25 anos, né? Mas eu me lembro que nessa época e um pouco antes, a gente gostava muito de... É uma coisa que talvez muita gente que esteja assistindo agora não tenha ideia do que seja, mas eu vou citar. Eu adorava fliperama, ah, né? meu Fliperama é o filho dessa pinball, época. exatamente. Então, mas você entrava numa loja de fliperama, só tinha homens. É Era uma verdade. coisa realmente machista, era só homem ali. Não é que alguém impunha isso. Era uma coisa do momento mesmo, né? Os meninos gostavam daquilo lá. E as meninas estavam brincando de boneca ou já se dedicando a outras coisas.
Na época, muito normal isso, né? Eu tenho separado a minha vida em épocas agora, que é para eu poder me adaptar a essas coisas. Dá para a gente falar assim, mudou tudo, que legal, tô nessa. Tem que passar por um período de adaptação e eu tento me adaptar assim, né? Eu separo minhas coisas agora por épocas. E Certo. nessa época, então, não se via menina brincando disso. Videogame era só de menino. Hoje, as minhas duas filhas atravessam a madrugada elas têm cada um seu console, elas atravessam a madrugada desafiando pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, lá com o seu console na mão, em jogos que eu, inclusive, nem imagino que sejam. Então, acho que isso também está mudando um pouquinho no próprio esporte. Está mudando, Eu acho Felizmente. que aprender a competir de forma saudável, tanto faz bem para o homem quanto para a mulher, não é? Independente, né? Querer ganhar no tapetão não dá, né? Nem para um nem para o outro. Eu É tenho só visto ganhar no muita empurrão, coisa como eu digo, acontecer no né? Empurra o tapetão. outro, né? Empurra o outro e diz, não, agora é a minha vez. Sim, Não dá, né, gente? O que é isso? Vamos que é voltar. muito ruim, inclusive. Né? Mas eu acho que também muitas coisas melhoraram em relação às mulheres, porque os homens permitiram, né? Eu acho que os homens orientaram muito as mulheres também. Porque como é que elas iam aprender se não tivessem os homens que já faziam, né, todo aquele jogo, aquelas regras, né, todo o sistema, né? Como é que a mulher ia de uma hora para outra entrar no futebol se não tivessem homens extraordinários ajudando, né? Então, eu creio que, Beth, seja isso mesmo da adaptação. Eu acredito que tudo é questão de época e que, em determinada época, as próprias mulheres não se interessavam por isso. E depois elas se interessaram e foram quebrando barreiras, né? Eu tenho que tirar o chapéu para as mulheres também. Sim, mas também teve homens que Elas foram orientaram, né? Porque quebrando barreiras para conseguir chegar lá. sem É, dúvidas. eu vi muitas coisas, como, por exemplo, equipes. Eu tive muito contato com uma equipe de desporto, né, de treinamento, numa cidade vizinha aqui de São Paulo chamada Guarulhos, numa época que era fabulosa. Guarulhos era uma fábrica de grandes atletas, né? Sim. Hoje está um pouco. Assim, ainda existe muita coisa boa lá, mas infelizmente houve um momento de queda, né? Isso é normal, acontece. Mas eu me lembro de poucas vezes, por exemplo, ver uma equipe feminina de qualquer modalidade com uma treinadora. É. Na maior parte das vezes era um homem, era um treinador. Quando eu vim para São Paulo, né? Lá pelos idos de 86, 87, eu me recordo muito bem, ele era PM, né? Eu digo era porque já faleceu, a viúva ainda está viva aí para contar a história. Então, o que acontece? Eu disse para ele, mas por que não treinam mulheres para futebol? Porque ele treinava equipes para futebol. Ele olhou, ficou olhando a minha cara, deu uma risada. Eu disse assim, mas por que não? Eu falei, Por que não? ele disse assim, é interessante, é interessante. Mas a outra me vou olhar, né? Vocês sabem que negócio é esse, né? Aí passou um tempo, eu disse assim, cria um time, só pra gente ver como é que elas, né, trabalham. Ele criou 2 times, olha, mas vou te contar, no fim, ele estava todo exibido por causa do... Era um show que Sim. era apresentado ainda naquela época, né? E no fim, eu fiz reportagem, né? Que eu tinha uma revista na época, fiz reportagens, palestras, essas coisas para incentivar mesmo, né? Mas ele começou a sofrer boicotes por causa disso, né? Eu também fui, o que é isso? Onde se viu, sabe? A gente sofreu um bocado para a tentativa disso, e as meninas tinham cada palavrão que elas ouviam que não era brincadeira, sabe? Mas, enfim, foram quebrados os tabus, né? Eu acho isso interessante. Eu não sei desde quando tem mulher no futebol, mas eu me recordo que nós fizemos essa empreitada, né? Muito difícil, muito difícil. Sem dúvida, até as famílias eram contra, né? Então, para quem conhece a história do futebol, a gente percebe que essa coisa do preconceito, ela é muito antiga. Primeiro era com o negro, né? Não podia ter negro no time. Os primeiros clubes do Brasil que colocaram negros para jogar foram o Vasco da Gama, né? E o Fluminense do Rio. Só que o Fluminense ainda enfrentava uma barreira grande, né? Os portugueses do Vasco, eles não tinham problema, eles colocavam os negros para jogar lá e jogavam muito, inclusive. E como o Fluminense era uma equipe de elite, né? Poxa, vai colocar um negro correndo lá com a nossa camisa, sabe o que eles faziam? Passavam um pó de arroz Ai, no negro para poder jogar. chega. Ele era branco.
Que coisa! E aí, então, é por isso que eu te falo, tudo é uma coisa assim, muito de conquista, né? Muito Sim, sim. vamos à luta, vamos conseguir, É. né? E aí passaram-se os anos e a gente teve Pelé, né? A Até gente tem hoje. hoje, teve Romário, enfim, Também. enfim, a gente pode, eu estou falando de futebol, a gente pode falar de modalidades mil aí, onde os negros Sim. fazem a festa, levam as medalhas. É. É a mesma coisa com as mulheres. Eu vi exibição de mulheres em halterofilismo, já tem esses esportes Então, mais pesados também, não é? então, As lutas marciais também, elas já estão se destacando bastante, né? então, Interessante. É, tem alguns movimentos na internet, pelo YouTube, que são, acho que, policiais, alguma coisa assim. Elas ensinam como reagir a um assalto, quer dizer, com lutas, né, para a pessoa dominar o opressor. Quer dizer, que eu acho que houve um avanço, sem dúvida, muito grande. Mas é isso que eu estou dizendo, né? Foi também, embora a gente tenha conquistado alguns lugares, a gente agradece muito a alguns homens que foram, digamos assim, permissivos, entre aspas, né? Acreditaram, legal. gente. Não é? Não é? Se eles não acreditassem, se eles não tivessem treinado também, como é que a gente ia aprender, né, gente? Então, mas aí nós estamos falando para os homens e reconhecendo esse valor deles aqui também, né? Mas o que é que tem que pensar assim? Vamos treinar atletas e quais são os atributos iniciais para quem vai ser o treinador, por exemplo, sou professor de educação física. Mas aí tem que ter o quê? Tem que ter uma equipe médica de nutricionistas. O que é esse aparato todo? Porque não é uma coisa só, né? Só treinar não adianta, tem que ter outras coisas assim, da alimentação, de cuidados. É muita gente envolvida no preparo de um atleta? Então, vamos começar lá pelo reconhecimento que você. Como é que você reconhece um atleta, né? Certo. Primeiro que é assim, né? Existe a biologia. Né? Uhum. Um atleta que não tem uma capacidade para velocidade, por exemplo, eu não vou entrar aqui em termos mais técnicos de fibra branca, fibra vermelha, fibra tipo 1, tipo 2, porque isso daí é uma coisa muito específica. Mas assim, existem pessoas que têm mais respostas rápidas. Ok. E pessoas que têm menos respostas rápidas, mas elas têm mais resistência. Elas Ah, vão mais longe. E aí o que acontece? Já começa por aí. A biologia nos fala isso. Olha, aquele lá, ele não vai conseguir ganhar uma corrida de 100 metros. Porque as fibras dele lá, a composição física, biológica dele não vai permitir. certo. Olha, esse aqui, no entanto, e aí aparecem também umas coisas assim que eu vou te contar, né? Hum. Os milagres da natureza, né? Eu não sei dizer o nome dele até hoje, o primeiro nome direitinho, mas eu vou tentar. O Usain Bolt. Ele é um cara que contradiz a regra, porque desde o começo, quem tentou reconhecê-lo como atleta lá atrás, falou, não, esse cara nunca vai ganhar uma corrida de 100 metros, ele tem que fazer corridas longas, porque ele é muito alto, olha o tamanho das pernas dele. E ele simplesmente levou tudo que pôde das Olimpíadas, né? Como velocista. Ele contradisse mesmo tudo. Sim. Né? Mas, assim, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que o treinamento ele requer muita vontade, muita disciplina. Eu treinei uma equipe de natação num dos clubes que eu passei por muito tempo e eu tive problemas com alunos, com aspirantes a atletas, porque eles não gostavam daquilo lá, né? Estavam lá muito mais que pai e mãe que gostariam que estivessem, e por não gostar, eles não se dedicavam. E aí acontecia aquela coisa que infelizmente acontece, né? A chacota, que hoje é chamada de bullying. Ah, fulano lá é mole, não vai colocar ele na minha equipe. Não, ele não vai competir, vai. Isso também tira o estímulo dele. Então, é saber estimular e reconhecer também que, olha, chegar lá e falar, mãe, pai, vamos fazer o seguinte, em vez de natação, vamos tentar o futebol, o atletismo. Essa é outra coisa. A parte psicológica, eu creio, que também é muito importante. Então, por isso que uma equipe tem que ter um bom treinador, um conhecedor do treinamento, daquela modalidade, e tem que ter um bom preparador físico, porque ele, na verdade, ele vai ter que deixar o físico daquela pessoa pronta para aquela modalidade, seja ela qual for, né? Eu gosto muito de usar, nesse caso, o exemplo de uma equipe de futebol. Hoje nem tanto, porque os jogadores jogam muito iguais, mas na época que eu comecei a entender um pouquinho de futebol lá, quando era criança,
A gente tinha 2 tipos de jogador. O cara que jogava na ponta e o cara que jogava no meio. O da ponta, ele tinha que ser um velocista. Por quê? Porque o cara que estava no meio, ele era lento, mas ele visualizava melhor o jogo. Então, o treinamento para aquele cara era ele tinha que fazer um trabalho aeróbio, bem para reforçar a parte cardiovascular, ter músculos fortes, né? Porém, o ponta tinha que ter muito mais condicionamento, porque o ponta era o seguinte, ele fazia toda a parte que a gente chama de anaeróbica, né? Ele tinha que ver a bola chegar naquele cara do meio do campo e ele tinha que sair correndo para ele receber a bola lá na ponta, para ele poder cruzar a bola para o outro, o atacante, poder tentar terminar a jogada com o gol. Então, você tem que ter o treinamento, o treinador, né, da estratégia, da tática, condicionamento físico, que também depende de um fisiologista, que normalmente um é um professor de educação física também. Ele tem que ter uma boa alimentação e adequada. Quando a gente fala de atleta mesmo, de alto nível principalmente, não adianta só pensar em boa alimentação, tem que ser adequada também. O maratonista, ele consome muito carboidrato nas vésperas da corrida dele. São 42 quilômetros e mais uns poucos metros que ele tem que vencer. E para isso ele tem que ter uma boa reserva. Então ele consome muito carboidrato ali, para ele poder ter essa reserva de carboidrato. Ele vai, inclusive, hoje em dia, tomando isotônico pelo caminho, que é para repor um pouco do que ele perde. Já, não sei se vocês viram o salto com vara, por exemplo, o nosso Thiago Braz estava lá com o sensor no braço, sensor de glicose. Todo mundo até achou que ele era diabético, tudo, mas não, essa teoria caiu por terra porque ele não tem diabetes. O treinador dele, o fisiologista dele, fazia o monitoramento de glicose o tempo todo para entender quanto de energia ele ainda tinha para ele poder dispor naquele salto. E conforme a quantidade de energia, ele falava assim, toma o isotônico, toma o suplemento. Né? Por quê? E toma tanto, porque era para repor aquela energia que ele ia precisar na hora que ele fosse fazer a corrida e ainda sustentar a vara para poder ultrapassar o... Exatamente. Que coisa. Ainda tem. Então, tem treinador, fisiologista, né, o pessoa do treinamento físico. Nós já falamos da nutricionista. Não falamos. Sim, falamos da alimentação adequada. Sim, alimentação. Nós temos que ter um médico, e aí eu me lembro que durante as nossas conversas aqui no nosso chat, você me questionou que tipo de médico, né? Normalmente é um médico especialista em esporte. Tá? Certo. E motivo, assim como a nutricionista também. Por quê? Porque existem casos muito específicos de lesões ou futuras lesões que podem vir de um movimento repetitivo, de um movimento mal feito. E o médico ele tem que estar pronto para entender aquilo lá no menor sinal de dor, no menor sinal de uma cãibra. Para o médico tem que chamar atenção. E ele tem que saber onde recorrer. Normalmente, um clínico, ele também vai saber, eu não vou falar que não, mas o reconhecimento rápido, saber a intervenção melhor, mais rápida, para poder recuperar aquele atleta, vai depender muito daquele diagnóstico do médico. E aí eu incluo mais uma pessoa também, olha, uma equipe multiprofissional aí, com uma pessoa só. É verdade. Um fisioterapeuta também conhecedor da área de esporte. Por quê? Porque o médico detectou, o fisioterapeuta intervém com o tratamento, junto com o médico. Então, para você construir atletas, e eu acho que aí a gente também tem um problema muito sério no Brasil, não é só o patrocinador que falta, mas falta essa visão de que um atleta de alto nível, ele não é uma pessoa normal. Né? Não estou dizendo com isso que ele seja um ET, hein, por favor. Mas eu até vou dizer para você, quando eu treinava os atletas de natação, eu me lembro de alguns treinos, né, que tinham alguns atletas da gente que eram muito empolgados, eles saíam no dia de um treinamento mais pesado, né, porque, na verdade, ele gosta de entrar na água e nadar. E quanto mais pesado o treinamento para ele, mais legal para ele. Né? Só que ele não sabe os objetivos daquilo lá. Então, tinha dia para ele que parecia que ele não nadou. Nadou 8.000 metros lá e sentiu como se não fosse nada. Aí teve um dia que ele nadou 2.000, 3.000, 4.000 e ele fala assim, nossa, o treino de hoje foi animal.
né? Eles se empolgam muito com isso. Animal. Pois é, eu me lembro muito bem de um atleta específico da gente que ele falava, nossa, animal, hoje foi animal, né? Ele ficava muito empolgado com treinamento pesado mesmo, ele gostava daquilo, ele sentia a adrenalina dele todinha na flor da pele naquele dia. Então, e na verdade, a gente precisa ter todo esse recurso em torno, porque o atleta realmente ele é uma pessoa que requer diferenças nos tratamentos, nos treinamentos, na alimentação, inclusive pior, né? O médico esportivo ainda, ele tem uma outra coisa que ele tem que ter na ponta da mente, nem da língua. Ele não pode passar uma medicação para um atleta também que possa influenciar depois num antidoping. Eu ia perguntar isso aí. Pois é. Ele vai lá e faz medicação, eu digo, daí, né? Vai aparecer lá. Pois é. Então, tudo isso daí é o que tem que envolver um atleta de alto nível. E, infelizmente, a gente percebe, aí, voltando àquela sua questão lá no começo, né, do patrocínio, às vezes você precisa de muito dinheiro para formar um atleta. Mas o patrocinador fala, não, eu não vou te dar tanto dinheiro. É loucura, para o cara correr. Não. É que ele não sabe que para o cara correr e trazer uma medalha, aí estampar o nome da empresa do patrocinador lá no pódio, mesmo, vou te dizer. Precisa de todo esse aparato, além de ter espaços adequados para essa pessoa treinar. E depois tem um detalhe também, né? Porque, não sei, algumas competições permitem, né, ter uma propaganda, né? Outras não sei quais competições que permitem ou não, né? Sim. Mas seja como for, eu acho que ter uma responsabilidade social, né, dessa forma, porque, veja bem, uma coisa é você dizer na reportagem que todos foram com bolsas de estudo, né, de Bolsa Atleta, não sei o quê. Outra coisa é assim, estão todos aqui porque ganharam patrocínio de não sei quem. Entendeu? Então, eu acho que a pessoa teria que entender isso de um ponto de vista, não só de investimento, mas também de amor à pátria dele, está associado a algo grandioso, né? Pois é. É o seguinte, um atleta, normalmente, ele gosta da bandeira dele. Pois é. Ele gosta. Aí eu vou até contar um caso, já que é assim, né? Eu assisti uma entrevista com, eu não sei se você vai lembrar dele, mas ele foi para mim um grande herói na época, porque ele tinha 1,5 m e ele chegou ele foi medalha de prata em Los Angeles em 84, nadando contra o Albatroz. Eu não me lembro o nome do outro atleta agora, mas Ricardo Prado. O Ricardo Prado ele foi medalha de bronze, eu não me lembro qual a modalidade, se foi no nado livre, de peito, borboleta, não, foi no medley, lembrei. E aí ele virou, né, nossa estrela nacional. E eu me lembro de uma reportagem que o entrevistador perguntou, escuta, mas não é difícil ser atleta? Aí ele respondeu assim, na maior honestidade, ele falou assim, eu odeio treinar. Odeio acordar às 5 horas da manhã para ir para a piscina gelada. Aí o entrevistador falou, mas, então não estou entendendo. Por que você queria tanto ser atleta? Ele falou assim, porque eu adorava subir no pódio, pôr a medalha no meu peito e ainda ouvir o hino nacional tocando. Aquilo lá era o máximo. Então, tudo que eu sofri para treinar valia a pena naquele momento. Sim, é verdade, né? Imagina a emoção, né? Então, eu acho que é aí que está faltando. Não sei se é um outro marketing, né, que precisa, um marketing de patriotismo, né? De vestir a camiseta dos nossos atletas, de vestir a camiseta dos alunos lá nos campeonatos de matemática. Quer dizer, é o investir para as coisas grandiosas, né, dos nossos jovens. Poxa vida, gente, nós estamos numa situação no país de moral tão baixa, não tem uma coisa que tenha de liderança que a gente possa levantar-se assim, aplaudir em pé. Sempre tem uma confusão, uma encrenca. A gente admira muito os homens, eu acho que tudo que a gente aprendeu no universo, né, foi a audácia dos homens, a inteligência, né, e sempre quando você estuda lá nos primórdios, né, ficava a mulher na agricultura cuidando dos filhos, dos bichinhos, né, para sustentar a família.
quem ia para a guerra, quem ia distante, sempre foi o homem que deu a sustentação praticamente a todo o redor, né? Isso foi criando. Aí você olha assim, que espetáculo, já chegaram em Marte, indo para a Lua, porque não sei o que, fizeram. Aí foi, parou a coisa, vai o carro, mas a gente fica olhando assim, mas que coisa extraordinária, os homens. Poxa, mas custa investir no atleta, que eu não consigo assim perceber. O que é o custo de um atleta comparativo com todo o restante outro que a gente vê por aí, né? Então, eu quero, assim, na minha modéstia, né, fazer um protesto. E, ao mesmo tempo, incentivar, né, que os homens invistam, né? Bom, eu sou o patrocinador, eu sou o padrinho do fulano de tal, já poderia usar esse termo, né? Se tivéssemos aí 15, 20, 50, poxa, já imaginou que diferença que faria, né? Então, eu vou citar para você uma coisa que me deu muito orgulho, indo ao encontro do que você está dizendo. Nós tivemos 2 atletas que conseguiram índice para maratona só. Só 2 atletas. Que era o Danielzinho, que teve aquele desmaio, né? Ele teve aquele problema, desmaiou lá, teve que sair de ambulância da pista, enfim. E nós tivemos um que era o Paulo Roberto de Paula. Ele é uma pessoa muito humilde, que ele conseguiu um patrocínio não muito grande. Ele é atleta pelo São Paulo Futebol Clube, só que ele treina em Portugal, porque aqui ele não conseguiu condição, apesar de ser atleta federado pelo São Paulo Futebol Clube, ele não conseguiu o apoio necessário financeiro para poder treinar. Porque é o seguinte, né? É uma coisa que precisa ficar muito clara. O atleta, ele tem família, ele tem casa, ele tem aluguel para pagar, ele tem luz, tem que colocar comida na casa dele. E aí a pessoa fala, mas esse cara aí eu vou pagar um salário para ele de... Vamos falar uma coisa bem irrisória. Um salário de 4, 5 mil reais para ele vir aqui todo dia ficar correndo? Não vou fazer isso, né? Então, o que acontece? O atleta, ele acaba também não conseguindo ter essa vontade de seguir a carreira, porque como ele vai olhar o filho dele lá sem escola, ele vai falar, não, preciso dar escola para o meu filho, preciso dar um plano de saúde, né? Eu preciso pôr comida naquela mesa. E ele deixa de ser atleta e ele vai trabalhar normalmente. Não dá para você ser atleta e ser trabalhador de qualquer outro setor que não o esporte, se você se realmente se propuser a ser atleta, de alto nível, principalmente. Ele tem que ter um salário de atleta, tem que existir a profissão atleta, para ele não ser visto como ele está fazendo um bico, ele está correndo lá. Não, ele é um profissional daquilo, ele tem que ganhar dinheiro com aquilo. Sim. E tem a família para sustentar, como o senhor falou, né? Quer dizer, quem vai sustentar a família dele, né? Ah, não, porque ele foi ser atleta, mas tem um pessoal com uma mente meio curta, assim, decididamente. Mas. E eu citei, né, licença por te cortar, eu citei o Paulo Roberto de Paula, que chegou em 69º lugar na Olimpíada. E ele estava muito orgulhoso na hora que ele foi ser entrevistado, porque ele falou assim, não, já é a 3ª Olimpíada que eu consigo terminar, eu não consegui ganhar a medalha, mas eu estou aqui. Ele quis dizer com isso que é o seguinte, ele venceu os obstáculos financeiros, ele conseguiu um patrocinador que nem foi no Brasil, foi em Portugal, ele treina em Portugal porque o patrocinador leva ele tem comida na mesa porque o patrocinador paga para ele ser atleta, e principalmente, o patrocinador não cobra a medalha dele. Cobra, sim, que ele seja o atleta que ele é. Dedicado, disciplinado, e que ele carregue lá esse tipo de coisa nas costas, que é o nome do... Ele não vai carregar nas costas, porque na Olimpíada não pode. Mas a gente sabe que quem patrocina ele é uma empresa. Não, eu acho que é extremamente importante o que o senhor está colocando, e essa visão que o senhor está trazendo do outro lado, né, que eu acho que às vezes as pessoas não param para pensar, o que eu tenho a ver com a Olimpíada? Nossa, já, não sei o que, entendeu? A pessoa não tem cultura, para o meu modo de entender, em primeiro lugar, não é? E, desculpe a minha audácia aí, mas, em segundo lugar, eu acho que, além de não ter a cultura, não teve a curiosidade de entender como é que funciona o sistema, né? Que eu acho assim, como é que eu vou criticar algo que eu não sei como é que é organizado, né?
E a terceira posição minha, que eu acho de análise aí, é o seguinte, assim, por que que eu não posso colaborar enquanto eu posso? Ah, eu não posso tudo, mas será que eu arrumo mais 2, 3 colegas e vamos fazer essa aposta, né? Apostam em tantas coisas, por que não no atleta, né? Quer dizer, tem uma coisa meio estranha no meio do caminho. Pois é, e assim, vou fazer uma crítica Né? aos nossos gerentes, né? Não vou falar um nem outro, porque não dá Certo? para citar um nem dois, tem que citar um monte aí se a gente for realmente fazer isso. Aos nossos gerentes estaduais, municipais, federais, né? A gente tem um fundo eleitoral gigantesco e falta dinheiro para a cultura, para o Sim, esporte. sim. E assim, eu nem sei se eu devo me aprofundar nessa fala, né? Porque hoje em dia é meio proibido de falar essas coisas. Proibido Mas coisa. é isso, a gente não tem dinheiro para saúde, para o esporte, para a educação, mas tem para um fundo eleitoral que não dá nem para dizer que é riquíssimo, é fora de questão, É né? abusivo, acho É que você quer dizer essa abusivo, palavra. é totalmente fora da realidade, né? Sim. É, Porque então, também não dá para a gente só falar do patrocinador, né? A gente tem que lembrar que o atleta também é formado no Estado, seja certo. ele Estado, município, o Estado como um todo, né? Por isso que talvez até o atleta nem goste muito de olhar hoje para a bandeira e cantar o hino, porque falta o estímulo da própria federação para ele. Então, sei lá. Falta ajudar a desenvolver e orgulhar-se disso, digamos assim, resumindo como se fosse um slogan. Pois é. Mas, professor, nós estamos quase terminando, mas Ok. eu fico Estou falando pensando muito, assim, né? não, imagina, é encantador, eu acho que aprendi bastante também, porque tinha uma outra visão que eu não conhecia, né? Mas veja bem, acredito que todos gostaram muito, porque estão aprendendo. O senhor é um professor e tem a vivência, né? Muitas vezes, talvez, não haja até mesmo, não ocorram os patrocínios, porque as pessoas não têm noção de tudo isso que o senhor acabou de informar para nós, entende? É isso que eu estou acreditando. Uhum. Agora, a pessoa vai ter um outro enfoque, não é só isto. Tem algo mais que o professor explicou, né? Eu, pelo menos, eu não vi ninguém explicando o que o senhor está explicando agora, né? Esse mérito é seu. Agora, vamos pensar um pouquinho nos pais, das mães. É parente, é professor de educação física, enfim, né? E os coleguinhas, e tem uma torcida, né? Isso faz um bem psicológico também para a criança, não faz? Ele seja do time da escola, eu acho que dá começa um outro dinamismo, né, de popularidade para a criança. Eu vi uma vez um comentário sobre autistas, né? E então ensinaram a eles a representar. E eles apresentaram uma peça de teatro, foi muito, muito incrível aquilo. Mas a felicidade deles de serem artistas, você não faz ideia. Eu estou até emocionada quando eu falo. Né? É a mesma coisa aqui, quer dizer, também as coisas podem começar na escola, né? O que é que dá para a criança ali, 10 crianças para fazer um time, vai? Né? E a alegria, e talvez os pais também não tenham a condição, né? E ficariam muito felizes de ver os seus filhos numa posição de liderança, até digo, né? É isso? Então, enquanto você falava, eu viajava na minha própria vida aqui, minha vida lá atrás, né? Quando eu fui, do tempo da escola primária, né? Eu estudei numa escola municipal, né? Uma escola pública municipal, e a escola tinha no currículo algumas matérias que até hoje eu sinto falta de que elas sejam realmente levadas a sério como eram levadas naquele tempo. Uma delas era a educação artística. Então, você falou do teatro, eu me lembrei que eu tocava na banda. Eu tocava na banda do colégio, da escola. E a gente tinha as fanfarras, a banda, e a gente tinha competições de fanfarras e bandas todos os anos. A minha escola nunca ganhou, mas isso não era problema. O que é importante ali era a gente ir lá, tocar, se sentir bem fazendo aquilo. E a gente aprendia música, inclusive, porque era obrigado a aprender música para tocar trompete, para tocar bumbo, enfim. A outra matéria, que na época também fazia parte do currículo, era educação física.
E eu me lembro exatamente que nós tínhamos 2 professores de educação física, hoje a gente chama de profissionais de educação física, tá? Por causa da regulamentação. Nós tínhamos 2 professores de educação física, que era a professora Regina e o professor Agostinho. E a coisa que eles mais faziam questão era de integrar aluno. Hoje não se chama mais integrar, né? Hoje tem um outro termo que se usa hoje. Eu tô gostando desse A gente fica dando nomes diferentes para as coisas, quando, na verdade, o objetivo deveria ser um só. Todo mundo se enxergar como pessoas, né? Certo. E a intenção desses 2 era fabulosa, porque eles sempre davam um jeito de encaixar o aluno em alguma coisa que ele gostava. A aluna, não importa. E era muito legal, porque, por exemplo, né, eu fiz judô na escola. Por quê? Porque eu não gostava de correr, porque eu não tinha habilidade para futebol, enfim. E aí eu descobri um dia que eu adorava judô. Eu fui fazer judô com o professor Agostinho, que era ele que fazia o judô. Tinha colegas lá que iam disputar handebol, né? Campeonato estadual, municipal e depois estadual de handebol, lá no ginásio de Ibirapuera, um dia inteirinho de torneio. Então, essas coisas, elas levavam a gente a gostar, a querer. E outra, o judô especificamente, ou algumas lutas marciais, eu não conheço todas, eu não posso falar de todas, mas eu vou falar do judô, que é uma paixão pessoal. O judô, ele te dá algumas coisas muito importantes. Primeiro que é o seguinte, serenidade. Ele te oferece, ele te obriga até a ser sereno. Por quê? Porque enquanto você está ali no meio de uma disputa, né, você tem que estar olhando os movimentos do seu adversário para você poder responder. E você encontrar no meio daquilo lá, daqueles movimentos dele, uma brecha para você aplicar o seu golpe e derrubar ele, e ganhar a luta. Então, você já tem que ter uma inteligência ali, emocional, para você poder esperar o momento certo de fazer a coisa. Segundo, você tem que ter disciplina. E, aliás, essa disciplina não é de algo que vem do brasileiro. Não, a gente sabe até que o brasileiro é muito individualista em algumas coisas, não tem disciplina para muitas coisas. Vem da própria cultura asiática, dos japoneses né, que criaram essa luta. E a outra delas é que é o seguinte, você cria respeito pelo teu adversário. Por quê? Porque você sabe que a qualquer momento uma interpretação errada tua pode levar ele a ganhar aquela luta. Então, eu falei do judô exatamente porque eu pratiquei judô lá na escolinha, de 1ª a 8ª série. Né? Eu cheguei à faixa azul na época. E teve, como eu te falei, colegas lá que foram disputar estadual, de futebol de salão, de handebol, foram para o ginásio, para a pista de Ibirapuera para fazer corrida de 100 metros, enfim, revezamento. A gente tinha essas coisas e a gente perdeu. Porque hoje não é mais obrigatório, porque hoje não é mais curricular. Enfim, a gente acaba perdendo ao passar dos anos, ao invés de ter ganhos na cultura, na educação. E eu realmente sinto falta disso, viu? Então, não sei se eu respondi, o estímulo vinha disso. Mas a sociabilização, né, professora, a sociabilização tá faltando em todos os lugares, não é? Porque também eu acho que está mais uma competição desenfreada do que a pessoa trabalhar na equipe, no grupo, não é? A falta de respeito aos diferentes. Nós estamos tendo pessoas assim que são agressivas, né, com jornalistas, com outras profissões que a gente está vendo e ouvindo, não dá para entender o porquê o indivíduo está fazendo, que é o trabalho, a missão dele, né? Outro dia eu vi também uma outra pessoa, né, quer dizer assim, o reconhecimento de que na nossa profissão tem pessoas más, tem pessoas que não honram a profissão. Agora, defender generalizadamente, não, porque a minha classe, a minha categoria. Gente, mas se o camarada está fazendo algo que denigre a tua categoria, você não tem que agredir os outros, você tem que pegar esse indivíduo, separar o joio do trigo, concorda? Então, eu vou dizer a você o seguinte, uma das coisas que eu acho muito importantes na minha profissão, né? Hoje, as pessoas elas têm onde recorrer para pelo menos entender se aquele profissional cometeu um erro com ela, se ele foi antiético com ela ou não. Ela vai até o Conselho Regional da minha profissão, aqui em São Paulo é o CREF 4, e ele denuncia o professor.
Aí o CREF, o nosso conselho, ele chama o professor e leva ele para uma comissão de ética fazer uma análise daquelas narrações do denunciante. Se necessário, eles vão tomar uma providência contra esse professor. Caso contrário, caso se entenda que o professor é inocente e tudo mais, ele está absolvido e volta para a área de trabalho dele. Então, eu entendo que é o seguinte, cada coisa tem que ter o seu próprio formato de julgamento. Né? O médico me tratou muito mal, eu vou denunciar ele. Vai denunciar onde? Vai até o Conselho de Medicina. Mas eles são corporativistas. Mas o que um juiz de trabalho, sei lá, um juiz de pequenas causas vai entender para você ir no juizado dele? A gente tem as perícias, né, professora? A gente tem as perícias também, porque tem uma comissão de ética, tem uma comissão de não sei o que lá, mas você não está com o perito lá examinando a pessoa que está reclamando. Se você duvida de um perito, faça uma junta de peritos, né? É isso que eu digo. Eu não tenho nenhum problema. Eu me disponho a fazer perícia internacional com transmissão via satélite. Se eu estou, né, defendendo algo, por que eu vou ficar com medo de fazer uma perícia, né? Então, eu acho que as coisas estão por aí mesmo, professor. Tem que ter esse esclarecimento que o senhor fez, né? O que eu percebi, assim, que quando a pessoa parte para o esporte, ela vai adquirir mais saúde, mais disciplina, pelo que o senhor está falando, ela vai ter mais condições de metodologia para até as outras profissões dela, porque ali ela tem que ter uma metodologia, né, um respeito por ela mesma. Me parece que ela tem que ter um respeito pelas outras pessoas, né, quer dizer, ou eu me junto e nós ganhamos, ou eu vou perder porque eu não estou ajudando a ela a ganhar também, não é mais ou menos assim? Tá? Então, eu acho que o básico que a gente aprendeu, literalmente, hoje, foi uma grande lição de vida, mesmo nós todos sendo adultos a ele escutando, né? E que é importante também a gente olhar, né, que, não vou aplaudir essa pessoa, não sei o que e tal. Eu acho chato isso aqui, não sei o que, isso aí não tem nada a ver comigo. Mas quando você para prestar atenção no que o senhor está explicando, né, sendo campeão ou não sendo campeão, né, a pessoa passou por todo aquele esforço ali, todo o envolvimento ali, agora, o que nós fizemos para julgar o outro, sentado na poltrona, ficando gordinho, né? Olha, entendo muito bem o que você está dizendo. E até eu pegando um gancho do que você está dizendo aí, né? Eu queria fazer um complemento. Eu acho que nem todo mundo entende por que são 5 aros entrelaçados, o símbolo da Olimpíada. Né? Eu gostaria muito de fazer esse relato rápido. Certo. As Olimpíadas, segundo o Barão de Coubertin, lá em 1800 e alguma coisa, que eu não me lembro quando foi no final do século XVIII, desculpa, do século XIX, quando ele propôs as Olimpíadas, a volta das Olimpíadas na era moderna, eles se juntaram e falaram o seguinte: nós somos 5 continentes. Certo. 5 continentes compostos de populações diferentes, mas todas essas pessoas são pessoas. Então, as Olimpíadas modernas, elas têm 5 aros, que é para dizer que nós temos 5 continentes juntos em um momento que é para competição, mas é uma competição de união. Por isso que os anéis são entrelaçados. Eles são o símbolo da união. E eu percebi, aí eu vou falar para você porque eu entendi bem o que você disse, que é o seguinte, né? Não importa a cor do atleta, o país do atleta, a bandeira do atleta, a ideologia do atleta, a sexualidade do atleta, não importa nada disso. O que importa mesmo é o símbolo de união que aqueles 5 anéis trazem para a gente. E isso é que a gente devia olhar naquele momento, naqueles 15 dias de competições, valorizar e oferecer para o mundo, lembrar para o mundo: poxa, nós somos todos, sem exceção, esses tantos bilhões de habitantes do planeta, que nós somos todos pessoas, gente, né? E a gente está perdendo até isso, né? A Olimpíada, eu não quero usar muito esse termo, mas ela foi muito politizada também, que é uma coisa muito ruim para que a gente cresça como gente.
Uhum. Não, e criticar é fácil, mas não sabe fazer nada. O que, que adianta fazer crítica? Crítica de alguém que sabe fazer alguma coisa, a gente aceita, né? Fez melhor. Mas Pois a pessoa é, fica criticando. Eu digo, mas vem cá, o que, que essa pessoa. Onde, que critérios ela usou para fazer uma crítica para o outro, né? Tem que fazer crítica para si mesmo. O pois é. outro podia não ter todas as condições, não está melhor do que eu, porque está lá, e eu estou aqui. Olha, é Investe. o símbolo que o Paulo de Paula falou, né? O Paulo Roberto de Paula. Não me interessa, eu cheguei em 69º, mas quando ele falou aquilo, ele já falou assim, olha, eu competi o ano inteiro contra centenas de outros corredores e eu estou aqui, eu fui o É, 69º. Isso é perfeito. que tem valor. Essa frase aí é memorável. Acho que tem que fazer assim e começar a espalhar cartazes. Isso aqui É, que importa é que eu estou aqui, né? Quer dizer, se preparou. Porque não é todo mundo que vai chegar ao destaque se ele não faz nada, só fica lá criticando, olhando para o outro, tentando derrubar. Mas o que é isso? pois é. Para mim é uma doença mental, vai. Mas, professor, parando com minhas broncas, né? O que, que o senhor acha? Mas eu fico realmente indignada, puxa vida. Mas vamos pensar assim, né? Nós estamos felizes que a nossa juventude, mesmo em crise, mesmo em dificuldade, mesmo sem patrocínio, né? Foram lá e deram uma lição em termos de nome do Brasil. Isso eu acho que é o mais formidável. Eu também, quando eu vi todos eles cantando no final lá, o hino nacional, acho que dá um arrepio na alma da gente, né? É uma coisa extraordinária. Agora me diga assim, o senhor fez uma entrevista conosco, que em muitos momentos eu tinha vontade de perguntar e não quis interromper, porque realmente foi assim uma aula legal pra caramba, sabe? O senhor faz palestras, você dá cursos livres, como que é, o que mais que o senhor faz aí? Tem livros editados, qual é o negócio? Eu, eu estive na área acadêmica por muito tempo, né? Eu fui formador de profissionais de educação física e como eu também tenho um curso de administração em saúde, na especialização, eu também formei alguns hoje gestores de, antigamente falava RH, né? Era o recursos humanos. Hoje não se fala mais RH, se fala departamento de pessoas. Certo. Aquelas coisas que eu te falei, muda-se o rótulo, mas a essência é a mesma. É verdade. Então, eu ajudei a formar, porque dei aula de ética, ética profissional, né? Enfim, e aí hoje eu já não estou mais no meio acadêmico. Ainda, como eu tive 14 anos envolvido numa empresa de saúde, trabalhando numa empresa de saúde, a gente criou vários projetos lá dentro, mas o que eu achei mais legal é que, assim, você me perguntou de livros publicados, né? Eu fiz muita pesquisa lá dentro, né? Eu aprendi a fazer a ciência de verdade, coletar números, tabelar números, fazer cálculos de resultados, né? E eu tive algumas publicações sobre os resultados. Uma delas, inclusive, eu tenho muito orgulho de dizer, foi a última publicação que eu acabei fazendo como pesquisador. Ela foi publicada numa revista inglesa durante o Mundial de Saúde, o Congresso Mundial de Saúde. Né? Lógico, quando a gente fala em saúde, a gente não fala de uma pessoa, de pesquisa, desculpa. A gente fala de um grupo. Eu fiz parte daquele grupo e como eu ajudei na coleta de dados e nos cálculos de dados, eu me sinto um dos pais daquele trabalho. Já Sim, tive vários outros aqui no Brasil. Um deles me trouxe, inclusive aqui no próprio Brasil, uma premiação, que é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Que foi pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, um congresso deles. Eu fiz uma coleta de dados, mostrei uma relação entre cintura abdominal aumentada e diabetes no congresso, e eu acabei sendo premiado com esse trabalho, né? Isso faz já 20 anos aproximadamente. Uma outra coisa legal também, que foi um grande reconhecimento, o nosso Conselho Regional aqui em São Paulo, ele premia todos os anos um profissional que se destacou em alguma coisa, né, em algum setor específico. E há 2 anos atrás eu recebi a medalha de honra e um troféu, um certificado da medalha dizendo que eu tinha me destacado na pesquisa em saúde. E isso me deixa muito orgulhoso, né? Porque com certeza. nos 14 anos da empresa, onde eu fiz tanta ciência, a ciência se tornou importante, né? E me colocou no quadro dos importantes nesse aspecto, tá? Ok. Enfim,
E fora que eu passei 11 anos, né, uma coisa também que eu tenho muito orgulho de dizer, criando pessoas para a atividade física, para o exercício físico, para o esporte, que eu passei 11 anos na beira da piscina, como profissional de professor de natação e técnico de natação. Nossa, que incrível. Atualmente o senhor está fazendo mais assessoria, né? Me parece. Como é que é? Então, aí eu posso te falar sobre a minha empresa, né? Ah, sim, olha aí. Tá vendo? A gente vai aprender o que ele está fazendo agora, né? A gente Então, eu tenho só 57 anos, eu sou um menino ainda, tá bom? Mas aos 50 e poucos anos, eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha naquele momento, mas eu me aposentei com 36,6 meses, 36 anos e 6 meses Olha, de recolhimento do SUS, né, do INSS. E ao me aposentar, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha de fundo de garantia e tudo mais e abri uma sala não é de personal trainer, tá? É diferente, é um estúdio para naquele momento eu estava muito focado em trabalhar com pessoas com doença crônica não transmissível, porque até a minha especialização, né, eu sou especialista em reabilitação cardiovascular e exercício físico para grupos especiais, né, e eu acabei abrindo a que eu chamo de clínica para trabalhar com pessoas desse naipe. peso, né? Exatamente. Só que aí, infelizmente, 1 ano e meio atrás, a gente recebeu a pandemia e eu acabei fechando as portas, exatamente. Provisoriamente, né? Exatamente. E nesse momento, então, o que eu estou fazendo é que eu voltei a ser um personal trainer, só que eu gosto de falar, até meu cartão de apresentação está assim, personal trainer health. Personal trainer de saúde. Porque realmente eu descobri que existe um público necessitando de atenção a doenças específicas e que não tem uma pessoa que conheça, que saiba trabalhar com isso e que acaba ficando à míngua, ficando em casa, não confia na academia, quando vai para a academia também não consegue se identificar lá dentro, porque o profissional às vezes não está preparado para aquilo, né? Não vou me aprofundar muito nessa crítica, mas os meus colegas precisam sim se aprofundar mais em saúde de verdade, né? Aprender sobre doença, aprender sobre como trabalhar cada uma, como reconhecer cada sintoma, como saber trabalhar com cada um, que é uma coisa que a gente chama de propedêutica, né? Que é reconhecer sinais, reconhecer dificuldades. E nesse momento, então, eu sou um personal trainer health. Olha aí, gente, que maravilha. Aprendemos bastante, agora estamos sabendo. Se precisar de um personal, está aí à disposição. Professor, eu realmente aprendi bastante, gostei muito de conversar sobre essa área, uma área que é apaixonante, eu gosto muito de tudo que envolve trabalho de equipe, eu acho coisa formidável, né? O ser humano se juntar e fazer algo em grupo é um dos maiores mistérios, eu acho que tem, assim, que a sociologia poderia explicar, né? Porque é o mesmo coração, é a mesma respiração, é o mesmo desejo de vencer, né? Quer dizer, eu acho que as equipes, elas são uma lição para tudo que a gente pode precisar durante a vida, né? Uma coisa é ir sozinho, outra coisa é ir todo mundo junto no mesmo esforço, né? Então, é aquela historinha antiga lá dos ancestrais, né? Para tirar a pedra do meio do caminho para o Chico empurrar, né? A gente botar penhasco abaixo, né? Então, o esforço conjunto é tudo, sem dúvida, e o senhor, tão jovem ainda, eu considero jovem, sim, tá? Essa possibilidade toda de informações, o senhor trouxe com calma para nós, tá? Mas com uma riqueza de detalhes, o quanto custa se criar, se formar um atleta, né? Quanto é o risco que ele corre, quanto é a expectativa dele com ele mesmo, com o grupo e com né? Os que estão no país dele, que ele sente que ele está representando, né? Eu achei formidável. E todo o envolvimento em torno, né? Foi muito bem feito, extraordinária essa sua entrevista, que foi praticamente uma aula, professor, sinceramente, tá? Foi mesmo. Tá? Eu estou muito grata, muito honrada, tá?
deixa aí para alguma consideração final, ou já suas despedidas, né? E tem os seus contatos que nós estamos publicando também, não tem problema algum, não, tá? Tá Pode, ótimo. fique à vontade. Não, mais uma vez, então, agradecer você, agradecer a técnica, né? Agradecer a todos que estão nos assistindo e fazer um convite. Gente, para a gente conquistar a saúde, a gente não precisa ser um atleta, a gente precisa só se mexer. Uhum. E a receita, desde 1998, pela Organização Mundial de Saúde, o mínimo que se recomenda é pratique qualquer atividade física de condição moderada, né? Não precisa ser aquela que você corre, mas também não pode ser a coisa da tartaruga, tá? E que você some numa semana 150 minutos dessa atividade física, não falei nem exercício, atividade física, que você pode dividir em 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, e tem uma coisa importante, você ainda pode pegar esses 30 minutos, a recomendação está lá, é só buscar na OMS, tá? Você divide isso por 3 ou por 2, você pode fazer 3 sessões de 10 minutos por dia, ou 2 de 15, que na verdade é o seguinte, se você for ao trabalho e você sempre pegar o ônibus um ponto depois, você já fez 10 minutos de uma caminhada. Se você fizer 3 vezes ao dia, você cumpriu a meta. Tá, eu achei muito interessante isso que o senhor colocou, assim, a gente está finalizando, mas eu quero chamar a atenção, porque sou uma precursora na questão da briga da saúde dos homens, né? O dia dos homens. Eu já apanhei bastante por causa disso, mas no fim virou o Dia Nacional dos Homens, o Dia Internacional dos Homens, né? E eu ia para a Assembleia Legislativa e falava da questão da saúde dos homens. Aí comecei. A primeira coisa que alguém faz com inveja da gente é botar jargões e não sei o que mais, né? O primeiro sinal de que alguém está com inveja de você é quando começa a te botar informações negativas, né? E foi muito engraçado isso, e teve uma senhora que ela era esposa de uma pessoa que era ligada ao governo norte-americano, né? E muito minha amiga, colega da área de letras e tal, e ela viu que aquilo era uma boa ideia, não, saiu voando assim, sabe, foi para, porque tinha dinheiro, condições, né, a gente chegou nos Estados Unidos e registraram, então, o Dia Internacional do Homem. Aí quando veio para cá, a gente já estava trabalhando, né, essa ideia, tudo assim, mas enfim, quem ficou carregando a bandeira mesmo fui eu, né? E o pessoal, tem gente assim, tem homens que agradecem isso, porque eles nunca tinham parado de pensar na saúde deles, né? Tem mulheres que também mas era um problema, agora ele quer ir fazer os exames e tal. Então, quer dizer, assim, o espaço homem, ele foi criado a partir dessa ansiedade que eu tinha, porque o homem não é muito cuidadoso com a saúde dele, né? Não sei, assim, a vivência que o senhor tem, mas a gente percebe pela família da gente, tudo, né? É uma briga muito grande para o homem e o médico. Então, hoje a gente já tem até essa semana, né, 15 dias, eles vão lá e vão fazer os tratamentos, o check-up gratuito, né? Isso é maravilhoso. E o que o senhor trouxe aqui, com todo esse conhecimento, sem dúvida, professor, o que eu gostei também é dizer assim, a circunferência do abdômen, né, e todos os homens têm um produto, né? Então, quer dizer, vamos pensar, né? O Mas a que minha pesquisa revela? mostrou que é homens e mulheres, né? Mas você disse os homens, né, essa cintura proeminente, né? Porque não tem porque o homem tem um barrigão, né? A mulher tem partos e tal, de repente, né? Tem a ver, né? Mas decididamente eu acho que valeu a pena mesmo, sinceramente, a conscientização que o senhor fez para todo mundo, principalmente para os homens, né? A questão dos atletas, as mulheres ainda estão em menor escala, mas foi muito positivo, professor. Muito obrigada, viu? De coração. E parabéns a todos os homens que vão ter oportunidade de ouvir essa aula, praticamente, tá? E que passem para os colegas, amigos, parentes, tá? Gente querida, um grande beijo no coração, tá? A próxima edição, a gente está aí juntos para continuarmos com mais alguma coisa interessante para os homens, tá? Professor, mais uma vez, muito grata. Obrigado. Beijo aí a todo mundo, né? O nosso agradecimento também ao amigo em comum que nós temos nos apresentou, né? Foi formidável, não? Tá? Um grande abraço, gente. Até a próxima edição da nossa TV Espaço Homem Online.